Boa tarde, pessoal. Mais uma vez reunidos nessa sexta-feira querida. Esse sol esplendoroso, brilhante, que ilumina nosso planetinha Terra. Eu, Otávio e Mirtes. Hoje nós vamos falar como vivem os espíritos. Que história é essa, né, Mirtes? Como vivem e aonde vivem. Sim, onde vivem, o que eles fazem, né? Será que estão fazendo alguma coisa diferente lá em cima, alguma peraltice, uma coisa que a gente não saiba? Porque aqui o nosso tempo é diferente do tempo deles. Certo. Eles têm todo o tempo do mundo, Tem. né? E nós aqui não. A gente vem por um período curtinho, né? Curtinho, e a gente volta para lá. Se a gente não se programar direitinho aqui, não consegue cumprir aquilo que prometeu. Exatamente. Então, vamos saber o que eles fazem. Então, para melhorar a nossa performance, vamos assim dizer, no nosso mundo terreno, melhorar, dar uma turbinada, então a gente precisa aprender bastante, né, do mundo espiritual, e que também é o nosso mundo, não deixa de ser, né, o fato de não estarmos lá nesse momento que não seja o nosso, para a gente fazer o melhor possível enquanto nós estivermos reencarnados aqui no nosso planeta. Então Certo, vamos ao assunto. Então vamos entender o seguinte: o que será que os espíritos tanto fazem para o lado de lá com tanto tempo que eles têm? Será que eles comem? Fico dormindo? Bebem? Namoram? Casam? Fazem sexo? Opa! Hoje a gente vai esclarecer tudo isso. Vamos aprender. Vamos aprender. Nós aqui e vocês aí. Com certeza. Então vamos lá. Onde vivem e como vivem os espíritos? A gente sempre vai buscar a resposta em quem sabe mais que a gente. É claro. Então, Kardec, né, no livro, né, Mundos Transitórios, a questão 234. Há, de fato, já como foi dito, mundos que servem de estação ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Resposta: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundo que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivacs, de campos onde descansem de um demasiado longo período na erraticidade. Estado esse sempre penoso. É claro que como são graduais as revelações que os espíritos superiores passam para nós, né, para a humanidade, eles não podiam, em 1857, falar de comunidades de espíritos errantes, isso é, de espíritos que aguardam novas reencarnações, até chegar à perfeição espiritual, habitando cidades estruturadas em edificações na atmosfera terrestre, sob o terreno fértil, a vegetação, e tudo com estreita semelhança ao que conhecemos na crosta. Então vamos entender o seguinte, né? A gente quer saber como é que funciona lá, como é que funciona aqui. A gente fala assim, erraticidade. Quando nós falamos em erraticidade, é sempre bom a gente estar recolocando novamente que não é o local onde os espíritos se encontram, e sim a condição que o espírito se encontra aonde ele estiver. Onde moram os espíritos? Vamos começar, né? Na casa do Pai há muitas moradas. Quem disse isso? Jesus. Quantos espíritos existem no mundo espiritual? Segundo os pesquisadores do número de espíritos existentes que reencarnam na Terra, há cerca de 30 bilhões deles que ora estão aqui reencarnados, ora estão no mundo espiritual. Ademais, os espíritos migram de um mundo para o outro. Na verdade, há uma infinidade de mundos habitados por espíritos. Após a morte do corpo carnal, os espíritos irão habitar os mundos espirituais, os planos espirituais, e de acordo com o grau evolutivo de cada espírito, haverá um plano adequado a seu desenvolvimento. Portanto, pode-se citar que vai desde as zonas umbralinas inferiores, médias e superiores, para os espíritos em erraticidade, até os mundos superiores, para que os espíritos, que já não erram mais, não precisam reencarnar em mundos materiais para aprendizado ou desenvolvimento. Como já comentado, e palestras anteriores sobre colônia, muito de nós estaremos vivendo e trabalhando em alguma colônia,
até o retorno ao mundo carnal, para avançarmos nessa jornada, até nos tornarmos espíritos puros. Muito bem. A rotina do dia a dia. O que eles fazem lá? Então, o tempo no mundo dos espíritos é diferente do tempo como conhecemos. A sua rotina também se diferencia da nossa, visto que eles têm uma noção mais ampla do período do qual dispõem para dar conta de suas obrigações. Na colônia Nosso Lar, por exemplo, André Luiz relata situações do cotidiano dos espíritos que lá habitam. Assim como no mundo físico, eles acordam após algum período de descanso, que para nós seria o equivalente a um sono noturno. O despertar faz suas preces de agradecimento e reconhecimento ao Criador, para em seguida fazer a higiene pessoal e, quando ainda necessita, fazer também o desjejum, ou seja, a primeira alimentação do dia. Somente após essas etapas de preparo é que eles se dirigirão aos seus locais, onde vão desempenhar as suas funções de trabalho ou estudo. Então, essa história que vai ficar dormindo não é verdade. Eu achei interessante porque eles fazem a higiene pessoal. Será que tomam banho também lá? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, né? Eu acredito que água, que nem a nossa, assim, não existe lá. Deve ser alguma coisa, higienização superficial, um preparo, alguma coisa plasmado, né? Sim, exatamente. Não essa água de chuveiro que a gente que tem aqui, né? Uhum. Seria um pouco distinto disso daí. Muito bem. Lembra-se também, Allan Kardec, que após a morte cada um vai para um lugar que lhe interessa. Pois cada individualidade vai deslocar-se após o desencarne para a região espiritual que está em concordância com o seu modo de ser e viver. E complementa, enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente. De forma didática, podemos sistematizar as opções do homem após a morte física em 3 situações: crosta, umbral e colônia. Como vivemos na crosta, são espíritos excessivamente apegados à vida física e que não conseguem assumir a sua condição de desencarnado. Continuam a viver nos locais onde se habituaram, às vezes sem ao menos se darem conta de que já não mais pertence ao mundo material. Alguns fatores que podem condicionar a este apego à vida material: ignorância, confusão e medo, apegos excessivos a pessoas e lugares, inclinações pelas drogas, álcool, fumo, comida e sexo, e vinculação a negócio não concluído. Alguém já ouviu falar, por exemplo, essa casa é mal assombrada? Eu escuto correntes se arrastando, bater de portas, barulho na cozinha, de pratos. O que é isso daí? Isso existe? Existe. São esses espíritos que não saíram da crosta, ainda acham que estão aqui presentes e ficam presos, sofrendo, né, desse mundo e não se deslocam para uma colônia, por exemplo, onde poderia estar gozando de um aprendizado e tendo uma vida mais intensa, né? Bom, nós falamos crosta, umbral, né, e colônia espiritual. Vai depender de cada espírito. Se nós tivermos muito apego à matéria de alguma forma, não é só por, vamos supor assim, por culpa, por rancor, por vingança, esse sentimento que nos prende aqui. O materialismo nos prende aqui. E o amor excessivo de não querer deixar a família também nos prende aqui. Vamos entender isso, né? Porque fica mais fácil. Então, já falamos da crosta, quem fica na crosta terrestre, os espíritos, e os que deslocam para certas regiões do umbral. Muitos espíritos culpados ou viciosos, após o desencarne, são levados por uma força magnética automática, por qual, né, ou por uma entidade do mal, para uma região umbralina, e lá permanecerão até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado modifique a sua psicosfera pessoal. Por quê? A gente fala assim, mas ele foi levado? Nem sempre nós somos levados. A nossa energia nos arrasta. Quem eu sou, o que eu vibro, qual é a minha energia, eu sou atraída pelas energias iguais. Isso a gente já deixou bem claro em outras palestras. Bom, agora também tem os que vão para as colônias espirituais, né? Onde deverão integrar-se à vida extrafísica, né? Essa é a colocação.
Mas ocorre que após a desencarnação, as necessidades fisiológicas deixam de ser reais, pois se referem ao corpo físico que não existe mais. Ora, se não possuímos mais o corpo de carne, não precisamos mais de alimento para mantê-los vivos. Afinal de contas, o espírito não morre se ele passar fome. Não consigo matar um espírito, consigo matar um encarnado. Um espírito não tem como morrer, né? Não morre. Não morre. Se deixarmos de nos alimentar após a morte, não vamos morrer de novo, pois o corpo espiritual ou perispírito não possui a mesma composição, nem as mesmas exigências próprias da vida material. No entanto, mesmo desencarnados, podemos até sentir fome, frio, febre, apresentar doenças, por meio do nosso novo meio de manifestação, na condição de desencarnados. O perispírito refletirá fielmente o nosso estado mental, como uma espécie de repercussão do que já ocorreu com o nosso corpo em vida. Assim se manifesta Kardec a respeito. É que o cérebro guardou da dor a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Nesse contexto, a mente desempenha um papel principal. Ela é nossa essência, portanto, permanecemos com os condicionamentos desenvolvidos na vida e durante um bom tempo podemos conservar as necessidades de alimentação após a morte. Por isso que nós falamos, o espírito come, o espírito dorme, ele tem sede, ele namora, ele toma banho. Por quê? Nós ficamos um determinado tempo na matéria e levamos um certo tempo para nos desapegar da matéria. Então, o que acontece com o plano espiritual? O plano espiritual fornece para o desencarnado, o espírito recém-chegado, aquilo que ele está acostumado para saciar as suas necessidades que ele acredita ainda ter. Até que ele entenda e evolua o suficiente para se libertar e não sentir mais necessidade do alimento, da sede, do sono que nós temos aqui na Terra. E das dores também e os traumas vividos aqui. Vimos que se o seu sofrer do espírito resulta em laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver de influência dela ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas serão as sensações a experimentar, né? Então a gente tem que entender que quanto a gente vai aprendendo do lado de lá, a gente fala assim, mas o espírito que já tem entendimento, ele já vive sem certas necessidades? Não, porque a evolução é lenta, gente. Do lado de lá não é tão fácil. A gente aprendeu aqui para desapegar do lado de lá, demora um tempo, né? A gente vai ver mais para frente aqui como é que é a fala, a visão do espírito, e a gente chega do lado de lá, a gente não chega sabendo tudo isso. A gente vai reaprender aquilo que nós viemos de lá da nossa pátria espiritual, que lá nós lembrávamos e aqui nós esquecemos, por conta da matéria. Com a natureza não dá salto, a espiritualidade poderá providenciar alimentos condizentes com a nossa condição, a fim de nos acerenar e podermos, mais adiante, com conhecimento e experiência, mais desprendidos, nos livrar dos condicionamentos adquiridos aqui na Terra. Foi aquilo que a gente falou, né? A necessidade vai com a gente e demora um tempo para que a gente se liberte. Os espíritos têm no total capacidade de criar uma substância alimentar como frutas, sopas, saladas, que saciam, né? Para que as pessoas chegadas, elas tenham esse tipo de alimento, de acordo com o que nos ensina Kardec. Foi aquilo que a gente colocou. O mundo espiritual, tudo é mental, é plasmado mentalmente. O alimento, a água, aquilo que nós necessitamos para as nossas necessidades imediatas no plano espiritual. Exatamente. Vamos lá. E se vestem, tem roupa, alimentação, sono, repouso, transporte? Tem. Vestuário, por exemplo. A apresentação externa do espírito depende da sua força mental, do seu desejo.
pois eles são capazes de modificarem a sua aparência através de um processo denominado idioplastia. Nem todos os espíritos, no entanto, têm uma condição evolutiva suficiente para poderem plasmar as suas vestes perispirituais. Daí a necessidade de roupas confeccionadas por especialistas na área. André Luiz, no livro Nosso Lar, mostra-nos departamentos reservados a essa tarefa. Alimentação. Nem todos os espíritos são capazes de retirar do fluido cósmico universal a energia reparadora para suas células, vamos assim dizer. Daí a necessidade dos espíritos, ainda materializados, se alimentarem de recursos energéticos mais consistentes. Por esse motivo, observa-se no mundo espiritual alimentos à base de sumos, sopas e frutas, que você acabou de falar. Sono e repouso. Quanto mais evoluído for o espírito, menos necessidade de repouso para reparar as suas energias. Espíritos inferiores dormem à semelhança do homem encarnado aqui na Terra. Transporte. Tem transporte lá? Tem. Os espíritos superiores... Tem gente que diz que o espírito voa. Voa, vamos lá. Não, pera lá. Vamos saber. Os espíritos superiores deslocam-se através de um processo denominado volitação. Como é que funciona isso? Volitar é voar sem asa. Saltos. Vai voando. Os saltos. Vai lembrar do Super-Homem, lá no filme. Ele não tem asa, mas voa, vai voando. Então o espírito ele se desloca do jeito que ele quer, para onde ele quer. Isso para aqueles que têm um certo grau de evolução. Tá? Exatamente. Aqueles que não têm essa capacidade de atingir. Ou vai andando. Do jeito que dá, ou pega uma condução, né? Um transporte. Um transporte. Como é que é chamado? Aerobus. Aerobus. Né? Um ônibus. Um ônibus, no caso. Aéreo, né? Aéreo. Um ônibus aéreo. Linguagem. Tem linguagem? Tem. A linguagem oficial entre os espíritos é a do pensamento. No entanto, muitas almas ainda involuídas não conseguem comunicar-se através do pensamento. Daí a necessidade da palavra articulada. Assim sendo, vamos observar colônias onde se fala português, inglês, etc. Vida social. A vida social nas colônias é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra numa nova roupagem física, um novo corpo, né? Ou seja, reencarnar um outro aspecto de um outro corpo físico. Estudo, um trabalho, repouso e diverte. Lá tem diversão. Então, há relatos de casamento, de festa e jogos, tá? Segundo os hábitos e costumes de cada colônia. Existe lazer lá, você viu? Vida social. Aí, claro, com certeza. Então, Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta, livro, né? É um livro, a mãe do Chico Xavier, afirma: os saxões, os latinos e os ários, os orientais, os africanos, formam aqui grandes falanges à parte, e em locais diferentes uns dos outros. Nos núcleos das suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam, e é profundamente interessante verificar como essas colônias diferem umas das outras. Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Loucura e Obsessão, lembra-nos: católicos, protestantes e outros religiosos após a morte não se tornam espíritas ou conhecedores da realidade ultratumular, tá? Mesmo depois desencarnados. Ao revés, dão curso aos seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas afins. Eu achei importante a questão da linguagem, porque uma pessoa perguntou para mim, quando nós fizemos a aula das colônias espirituais, e nós falamos da colônia espirituais no Brasil, né? Aí eles perguntaram: e como é que faz uma pessoa que fala um outro idioma quando chega essa colônia, está aqui no Brasil? Nós falamos que existe milhares de colônias, né, direcionada aos países que dão assistência para aqueles habitantes de acordo com a necessidade daquela população, certo? Que não quer dizer que eles não se reúnam em grupos. Não é porque eu nasci no Brasil, eu não posso parar numa colônia lá no estrangeiro, ou quem nasceu no estrangeiro não possa ter uma assistência aqui, certo? Sim. Como é que fica? A pessoa está viajando, o avião cai aqui no Brasil, vamos colocar assim, e o estrangeiro morre aqui no Brasil e vai levar para a colônia onde só se fala o português. Como é que fica? Gente, a linguagem dos espíritos evoluídos é mental. Eles conversam através da mente.
É telepaticamente. Eles não precisam verbalizar, não é isso? É. Então, a gente tem que entender que existe o suporte nas colônias espirituais para o evangelho, para o católico, para aquele que tem uma outra cultura, que fala um idioma diferente, ele é recebido da mesma forma. Então, vamos, já que tiramos uma outra dúvida. Basta para isso aplicar o pensamento à vontade. Então, o que manda no plano espiritual é o pensamento. O pensamento é uma fonte criadora. Ela cria aquilo que nós precisamos, não é assim? Os espíritos plasmam as suas vestimentas, né? Os alimentos que os espíritos que não têm conhecimento necessitam, tudo através do pensamento. Não é assim? Não é a mente. A mente é capaz de criar. Nos hospitais e colônias espirituais, alimentos são fornecidos aos enfermos a fim de se revigorarem. Nos centros de reeducação, para onde são conduzidos os espíritos recém-chegados do umbral, faz parte do tratamento a ingestão pelos enfermos de alimentos semelhantes aos terrenos, porém menos denso, até que se adaptem ao sistema de sustentação das esferas superiores. Nós não temos condições de tirar a energia do universo, né? Que nós necessitamos como espírito para manter a nossa energia. O espírito não é fonte de energia? Ele não se abastece de energia? Então, é assim que tudo funciona. O espírito André Luiz declara na obra O Nosso Lar que recém-chegado ao mundo espiritual recebeu igual tratamento. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, e que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se era remédio salutar. Entretanto, segundo as colocações desse mesmo espírito, não só os convalescentes têm necessidade de alimentos. Não é só porque eu estou doente que eu tenho fome. Se eu não sou doente, mas eu morri, eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou sentir fome, eu vou sentir frio, as coisas que eu tinha aqui na Terra, as mesmas necessidades. Os trabalhadores da colônia recebem regularmente a sua cota de provisões, né? Animais e plantas. Então, como é que é esse, né, mundo espiritual onde os espíritos ficam? O solo do mundo espiritual se assemelha ao solo do planeta. É coberto por uma infinidade de plantas, flores, hortaliças que são cultivadas com muito esmero por mãos bondosas. Muitas vezes, no entanto, as descrições de paisagem espiritual, quando falam de formas animalescas, estão se referindo a espíritos humanos em processo de deteriorização dos seus corpos espirituais, licantropia e zoantropia, como também das formas ideoplásticas, fruto do pensamento, da vontade de entidades viciosas do astral inferior. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu vi um espírito que parecia um bicho. As pessoas não costumam falar. Sim. Por que isso acontece? É gente ou é bicho, metade lobo, bicho, lobisomem. Parece homem, parece bicho. O que é isso? Explique, tá vendo? É porque é uma regressão do espírito e volta a um estado animalesco. Sim. Ele perde de tanto mal praticado, de tanta ignorância, de tanto perseverar no erro e insistir, não aceitar, ele perde a forma humana. Aceitar a necessidade de renovação, ele vai desfigurando a forma humana, se transforma numa espécie de animal. Pode ser macaco, que é mais comum, lobos e dragões. Olha lá. É uma espécie de lagartos, né? Alguns chamam de dragõezinhos, né? Na verdade são uma espécie de sauro, né? Uma espécie de lagarto. Sim. Pode seguir, então vamos continuar aqui. Devemos nos lembrar que o desencarne não modifica a pessoa. Elas continuarão sendo as mesmas. Inclusive no que se refere ao desenvolvimento do corpo físico. Embora exista a natural evolução mais paulatina, no plano espiritual, portanto, as crianças são internadas em educandários após passarem pelas enfermarias para a necessária recuperação dos traumas causados pelo desencarne. O livro A Vida, Além do Véu,
né, de Vale, como é que é o nome do homem aí mesmo? Vale Owen. Eu para inglês sou péssima. Edição da FEB, né? O autor espiritual explica. Espiritual afirma que as pessoas, ao desencarnarem, sofrem um processo de desenvolvimento físico. Quando jovens, ou do rejuvenescimento. Quando idosos, né? Essa afirmação é confirmada por André Luiz e a vida continua. Há, todavia, pessoas que preferem continuar como velhos, mas sem as deficiências que a velhice impõe aos encarnados. Um velho novo. É sim. Mas o que nós estamos querendo dizer? Vamos trocar isso aqui em miúdo para o povo entender. Bom, eu tive várias existências. Eu sou um espírito que eu já estou lá no meu entendimento, eu já sei como é que eu posso fazer. Olha, eu não quero ser a Mirtz. Eu sofri muito com a Mirtz. Eu sou baixinha, eu sou gordinha, eu tô velha, né? Mas eu tive uma existência lá que eu fui um menino sapeca, né? Esperto. Foi uma moça alta, bonita. Alta, bonita, dos olhos azuis, vamos supor, né? Falando a verdade. Eu falo assim, bom, por que eu tenho que ficar com a figura da Mirtz se eu tenho um outro vestuário melhor para mim aqui, né? Uma nova roupagem. Aí eu me apresento da forma que eu posso, porque eu já aprendi. Mas isso, ó, não é para qualquer um. Não é para qualquer espírito. Então vamos entender, né? A hierarquia entre os espíritos. Tem hierarquia? E como tem? Lá funciona assim, tá? E é verdadeira essa hierarquia, não é essa imposta por eu mando em você, por ditadura, despotismo, etc. Tal. Entre os povos primitivos, como entre os animais, a chefia é conquistada pela força. Quem for mais forte fisicamente assume a liderança de um grupo, de uma tribo. À medida que o homem vai evoluindo, vai se impondo pela astúcia e pela esperteza. Este é ainda o meio pelo qual uma pessoa conquista a direção de uma agremiação, de uma coletividade, de uma nação. Ser astuto nem sempre significa ser mais inteligente ou mais indicado para dirigir o destino de qualquer associação ou país. Atualmente, o dinheiro está intimamente ligado ao poder e quando surge a moeda, pesa nas decisões para a escolha de quem vai presidir uma sociedade, seja ela qual for. Né? Todo mundo já percebeu, né, que isso é uma realidade nossa. Quais são os predicados exigidos de um espírito para assumir a direção de uma instituição no plano espiritual? Nas zonas umbralinas, o mais inferior é a direção conquistada por aquele que consegue dominar a plebe através da força mental. Nas regiões tem que estar preparado. Nas regiões menos densas, habilidade e inteligência são os requisitos que prevalecem para a indicação dos cargos de chefia. Nos planos mais elevados ainda, entretanto, a presidência recai sobre aquele que possui amor e sabedoria. Tem casamento no mundo espiritual? Vamos lá. Até mesmo os espíritos, como Allan Kardec, que receberam a revelação de que não existe céu ou inferno, possuem dificuldades, presta bem atenção, para imaginar como seria a vida na outra dimensão. Interessante é o pensamento que nega a existência do namoro, casamento e família no mundo espiritual. Ainda em razão da nossa infância consciencial, imaginamos a outra dimensão vibratória como o céu prometido, composto de anjos, de nuvens, etc. e tal. Espíritos respiram, dormem, casam, namoram, trabalham. Primeiro, espíritos somos todos nós. Espíritos encarnados somos nós em dimensão vibratória diferente, que didaticamente denominamos mundo espiritual. Fato afirmado reiteradamente pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, na questão 85. Ora, se o mundo espiritual é o principal, temos que ele tem que ser, no mínimo, tão complexo quanto a nossa tida como escola do espírito, nossa sociedade, né? Então, o desencarne não altera o nosso modo de proceder, tá, pessoal? Continuaremos ainda presos aos nossos costumes e necessidades, sejam elas de ordem física ou mental. Assim sendo, prosseguiremos a comer, beber, nos divertir, trabalhar, estudar, a noivar, a casar, etc. E não podia ser de outra maneira, pois continuaremos com um corpo físico, embora fluídico, mas com todas as necessidades que o corpo exige, variando segundo o estado evolutivo de cada criatura. Destarte, lá também há namoro, casamento e relações sexuais sem compromissos matrimoniais, embora não exista procriação, que só ocorre com os encarnados.
e a vida continua, as relações sexuais entre os espíritos inferiores, presta bem atenção, são comprovados, porque a maioria dos encarnados já tiveram essas experiências durante o sono. Quem não teve? E se a união sexual ocorreu durante o sono, é natural que foi com pessoas que também estavam em desdobramento pelo sono, ou então com algum desencarnado. Aliás, as tentações nesse campo é um problema seríssimo, mesmo para aqueles que saem do desdobramento consciente, conforme nos alerta Valdo Vieira, em seu livro Projeções da Consciência, tá? Ou então no outro livro, seu livro também, Sexo Além da Morte, que trata dessa temática. O livro E a Vida Continua, André Luiz narra uma linda história de amor vivenciada na dimensão vibratória conhecida como mundo espiritual. Então nós falamos, o espírito pode namorar no plano espiritual? Pode. Até porque o espírito, ele leva, depois de viver dezenas ou centenas de vidas mantendo o mesmo sexo, vamos dizer assim, o que acontece? Ele se vê como homem. Ele não vai se ver. Mas o espírito não tem sexo para reencarnar, mas a partir do momento que ele viveu dezenas de encarnado como homem ou mulher, o que acontece? Ele ainda mantém essa essência do homem, do sexo masculino ou feminino. Então vamos entender. Então pode se conhecer, podem se namorar e podem se casar. Só que o que acontece? Nós não temos os hormônios, não temos como ter o envolvimento de matéria, porque não existe essa necessidade. Nós temos que lembrar que aqui na Terra, nós temos necessidades físicas. E lá no plano espiritual, nós não temos a matéria que nos fornece essa necessidade física, não é assim? Exatamente. Então, nesse sentido, quando na erraticidade espiritual, ou seja, quando no universo espiritual, continuam com as mesmas características da vida terrena, mantendo-se homem ou mulher, como eu falei, conforme as suas últimas reencarnações, porque é assim que eles se veem no campo mental. Isso está gravado na essência deles, tá? E essa história de amor é contada nesse livro de André Luiz. Eu só fiz uma pequena passagem. Vamos falar um pouquinho, tribunal espiritual. Complicado. Tem cadeia. Lá também tem justiça, cadeia. Como é que funciona tudo lá? Vamos desmistificar uma coisa interessante. Eu vou resumir aqui para vocês, porque eu estou adiantado a hora, nós temos um problema de gravação. Sim. Você, quando se encarna, quando nós falamos assim, você é punido pela sua consciência. A sua consciência é o seu juiz. Ela te julga, ela é o seu tribunal. Por que foi fazer isso? Eu maltratei alguém, devia ter pedido desculpa, não fiz, errei, como é que eu faço agora, né? Para recuperar, remorso de uma coisa que você não deveria fazer. E isso são para aqueles que têm consciência. E quanto mais evoluído for o espírito, maior é o seu grau de consciência. E de responsabilidade. E de responsabilidade. Então ele pensa muito mais. Por isso que uma pessoa mais evoluída espiritualmente, ela pensa 1000 vezes antes de proferir uma palavra para não magoar uma pessoa. Exatamente. Porque ela sabe o peso que isso traz para ela e do mal que ela fez para outra. Mas nem todos são assim. Tá? Pessoas que desencarnam, que não atingiram esse patamar de evolução. Vai com um umbral, digamos, mais umbralina, mais inferior. Tá? Ele fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Ele não sabe nem o que ele fez para estar lá. Por que eu estou aqui? Né? Por que eu vim parar aqui? Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Ele não tem aquela consciência que o espírito mais evoluído tem. Aí existe um tribunal, né, com juízes, cerimonial, né, não vou entrar aqui em detalhe, porque o tempo não permite, mas se você vai ser julgado, então você vai se apresentar perante um tribunal. Existe até um aparelhinho que você passa na pessoa, a pessoa assim, mas eu não sei o que estou fazendo aqui, eu não fiz nada de errado, aí o cara fala assim, você fez sim, vamos dar uma olhada em você. Pega esse aparelho e passa na pessoa e lê através do perispírito, o que é o espírito fica gravado, tudo que a pessoa fez. E diz que tem um telão também, né? Tem, que aparece a pessoa e ela se vê fazendo vai projetar nesse telão. Aí ele, olha, a senhora disse que não fez nada, a senhora, olha aqui. Né, a senhora matou seus 4 filhos. E... Né? Pronto.
já está feita encrenca. A pessoa se transforma, porque aí ele fala, eu não fiz isso. Né? E começa a se enraivecer, e aí fala, não, aqui não tem jeito. Então você vai ficar aqui porque você fez isso, por causa disso. Tu vai ficar tanto tempo aqui, até você, se você se arrepender e quiser ser levado para uma situação melhor. Sim. Tá? Isso é uma explicação, porque a gente fala assim, todo mundo não vai para a zona umbralina, vai sim, aqueles que não têm consciência, vai para a zona umbralina e tem que passar por aquilo por necessidade de aprendizado. Sim. Vamos falar um pouquinho agora a infância no mundo espiritual, né? Isso, tá. A mãe perdeu o filho, uma das coisas mais comuns que a gente vê, e aquela preocupação da mãe. Com certeza, né? O amor da criança pequenininha, né? Do pai, da mãe. O que aconteceu com meu filho? Meu filho era tão novinho, meu Deus do céu, onde que ele foi parar? Era um anjinho. Geralmente fala que a criança era um anjo. Ninguém é anjo, né? Mas vamos considerar assim, para a mãe, o filho é anjo. Então, vai desencarnar e vai para o plano espiritual. Onde que ele vai? Vai para um lugar de criança. Como assim? Serão cuidadores específicos, especializados nesse tipo de trabalho com espírito de criança desencarnada, e a criança vai crescendo, estudando, desenvolvendo como se estivesse na Terra. Sim, até chegar... Até atingir a fase adulta. Aí depois tem uma destinação. Isso, exatamente. Então as mamães, os papais, isso que sirva de consolo, isso é um cuidado. Eu sei que é difícil, a ausência, né, a dor da partida, né? A luz divina, tem gente que não vai querer ouvir isso aí, mas precisa falar. Precisa. Eu vou resumir também. O que é essa história da luz divina? Tá? Eu estava na região abismais, um brau bravo lá, e lá passa uma espécie de energia. Já ouviram falar, o fogo eterno que você tem no purgatório, no inferno, vai queimar para o resto da vida, tá? Tem, vou chamar esse fogo, entre aspas, tem. É eterno? Não é eterno, não é dessa forma. É um fogo, vamos chamar, não é bem fogo, mas dessa forma, uma espécie de uma energia de luz, que passa de tempo em tempo nas suas umbralinas, e que pega aquelas regiões, inclusive os espíritos que estão ali presentes, e passa por essa purificação, causa uma dor, para queimar os miasmas, para destruir aquelas coisas... energia pesada que tem ali. Pesada, aquela energia ruim, que está tão pesada que precisa ser destruída por um procedimento dessa natureza. Então, tem o fogo, sim. Tá? Mas não é aquele fogo como a gente... Vamos lembrar mais uma vez que o espírito não morre, viu, gente? Não morre não. Não morre não, pode ficar tranquilo. Só arde um pouco, né? Ele diz que arde um pouco, ninguém diz que ninguém gosta, mas é necessário. Que está bravo, precisa... Como se ele precisa tomar um pouco de descarrego ali, né? Fogo higienizador. É fogo higienizador, não é aquele fogo que vai ficar queimando, não. Eternamente. Isso não existe na doutrina espírita, né? Tá bom. Certo, pessoal? Bom. Hoje adiantamos bastante. Fazer um corte rápido finalmente, né? A gente vai dar um spoiler da próxima. Isso, dá um spoiler, Mitos. O que a gente vai falar? Bom, nós vamos falar na próxima aula, né, no próximo vídeo, né, sobre os verdadeiros vampiros espirituais. Quem são eles? E nós entenderemos, vamos aprender aqui e você aí. Não é do filme, não. Não. Mas vamos lembrar que tem os vampiros encarnados e desencarnados. Não pode falar muito, porque depois já vai estragar a surpresa. Não pode. Semana que vem. O que a gente vai estar pedindo para o pessoal que está vendo o vídeo hoje? Vou pedir uma oração para todos. Os nossos irmãozinhos estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Que estão passando, muita oração, muito amor. Tá? Que as autoridades também se fiquem empenhadas para socorrer nossos queridos irmãos tão necessitados, envolvendo tanta dor, de tanto sofrimento. Luz aos nossos irmãos. Se cada um daquele irmão que assistir o vídeo, ele se prontificar a fazer uma oração para os nossos irmãozinhos que estão atravessando um momento de grande aflição e dificuldade. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito para melhorar o ambiente espiritual e auxiliar os mentores a trabalharem naquela zona de sofrimento. Paz e bem a todos. Um bom final de semana para vocês, que Deus abençoe imensamente a família de vocês e até semana que vem, se assim Deus permitir. Amém.